meio mista para quem é dentista, para quem não é dentista, para quem trabalha divulgando e vendendo, da gente falar dos diferentes desafios com resina e que resina da Dentsply se encaixa de acordo com esses desafios, para a gente entender qual caso vai resolver mais facilmente, não é? E com menor custo também, até porque a gente lida com diferentes públicos, diferentes perfis de clínica. Existem clínicas de maior produtividade, existem clínicas que requerem uma odontologia mais gourmetizada. Aí a gente precisa saber posicionar, porque o que a gente vê nas redes sociais e congressos são as exceções. É aquilo que a gente menos faz e o que a maioria menos faz. E a gente vai falar um pouquinho daquilo que a maioria mais precisa, não é? A gente precisa incrementar o básico bem feito, com mais produtividade, para a gente ganhar mais dinheiro e suar menos, não é? E guardar para os casos de alta complexidade e desafio estético as soluções mais elaboradas. Então, essa é a nossa pegada. Dentro disso, a gente tem que alinhar conceito, não é? Contextualizar. Tudo é importante contextualizar, não é? Se a gente falar alta estética, o contexto qual seria? O que o caso exige? É uma restauração lingual ou palatina, para quem não é dentista, que você não vê na parte da frente do dente, está por trás do dente anterior, por exemplo. É um caso que o paciente tem a linha de sorriso baixa e não expõe muito. É um caso do paciente que não é tão preocupado com perfeição, ele quer algo legal, não algo perfeito como uma obra de Michelangelo. É um caso que eu estou preparando para dar uma aula no congresso e mostrar que eu sou bom. São situações diferentes, até porque uma coisa é a nossa fotografia odontológica e a outra é a visão das pessoas, né, numa distância social, uma foto de selfie. Como isso é avaliado, não é? Qual o perfil desse paciente? Qual o perfil dessa clínica? Eu vou numa barbearia, eu não posso esperar muita coisa, uma barbearia raiz, de um corte de cabelo, além do básico, elegante, bem feito. Se eu quiser inventar mais alguma coisa, talvez eu tenha que ir no salão de beleza ao invés de uma barbearia. Mas qual é o contexto? O que é performance? É o desempenho, a restauração estar funcionando de modo adequado, durando, e que o paciente se sinta esteticamente confortável com ela. Às vezes eu tiro uma foto e falo, cara, esse aqui tem essa região que a cor está um tiquinho diferente. Eu estou vendo um dente inteiro do tamanho de uma tela. Eu estou projetando a foto numa LCD de 60 polegadas para avaliar o caso. E eu falo, cara, poxa, aqui eu poderia melhorar esse contorno, eu poderia melhorar a cor aqui. E o paciente, quando se olha no espelho, fala, tá maravilhoso. E eu falo para ele, cara, tem essa áreazinha aqui. Ele fala, doutor, esquece, está maravilhoso, não quero mexer mais não, está ótimo. Não é? A gente tem essa diferença entre o mundo real e o mundo Instagram e congresso. Não é? E o terceiro pilar, simplicidade. O modo mais simples de eu atingir o objetivo de desempenho e a estética dentro do contexto com o menor número de passos. Uma coisa muito interessante é que o manuseio é um item crítico para o dentista. Tem gente que gosta de resina mais macia, tem gente que gosta de resina mais firme, mas ninguém gosta de resina pegajosa. E o segredo é ter uma resina que você consiga esculpir, dar formato, sem que ela grude na espátula. Claro que essa espátula deve estar limpa,
Você não precisa ter a espátula da NASA. Se você tiver, maravilha. Mas se você não tiver com uma resina legal, você consegue esculpir e trabalhar. E sempre verificar se essa ponta da espátula já está engordurada depois de tanto incremento, para ver se ela não repuxa. Mas é ideal que a gente tenha resinas que não repuxem. E esse é um aspecto que a Dentsply Sirona trabalhou muito nos últimos 20 anos, não é? Nesse critério aí de aprimoramento de consistência. Não é? A gente viu muito isso na renovação da TPH, da migração da TPH para a linha Spectra. Não é? Foi um item muito avaliado dentro dessa linha Spectra, na migração do TPH para o TPH3, que já não está mais no mercado, e na própria renovação do TPH. Uma manipulação que você consiga esculpir sem ser pegajosa. Que não adianta ela não ser pegajosa e ser firme demais, que você não consegue trabalhar, ela não ter plasticidade. E aí, onde a porca torce um pouquinho o rabo, que a gente tem assim essas 5 opacidades diferentes de resina. Quando eu falo em resina opaca, eu falo de um efeito opaco. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo os slides? Tudo tranquilo? Sim, está tudo certo. Beleza. Esse efeito opaco, o objetivo dele é mascarar um fundo escuro. Por exemplo, um dente escurecido que eu quero clarear na base restauradora. Eu posso botar uma camada de resina de efeito opaco, ou uma dentina esclerótica, ou mascarar o metal, alguma coisa eu vou usar esse efeito opaco. Então, eu não uso com muita frequência. Se eu pegar a resina body, ou corpo, essa é uma resina que a gente usava muito no início das resinas, ela sumiu e meio que voltou à moda. Eu esqueci um detalhe da resina de opaco, é que sempre vai ver identificada na seringa como O, OP, OW, WO, alguma letra PO ou OP de opaco pink, OW ou WO de opaco branco, white, OP, opaque. Que isso vai estar sempre associado a letra O a uma outra letra. Tá? Quando eu pego body, ela tem uma opacidade média entre dentina e esmalte. As primeiras resinas eram body, era uma opacidade só, e você tinha 2 ou 3 cores. Né? Tinha uma cor universal, que era um A2, mais ou menos, tinha um yellow e tinha um light. Não é? E aí a gente passou para a escala vida, a gente passou a ampliar as cores das resinas, mas numa opacidade média. E aí a gente não conseguia uma boa estética, eu estou falando de 1980, tá? Final de 1980. A gente não conseguia uma boa estética com resina, similar à cerâmica, ou como a gente consegue hoje em dia, com a resina body, porque se for uma camada muito espessa, passa muita luz e ela acinzenta. Aí lançamos as resinas de dentina, que normalmente você vê A2O, OA2, A2D, D de dado A2. E aí começamos a trabalhar com resina body. Primeiro conceito do APH, do Herculite, próprio TPH. O body, ele vem a cor sozinha, A2, não tem E, não tem D, não tem O. A2, A3, A1. Quer dizer que ela é uma opacidade média. E é uma resina que você pode usar só a body em cavidades médias e pequenas, posteriores. Eu não preciso estratificar dentina e esmalte. Não é? Numa classe 4 maior, é bom ter uma dentina por trás e um body ou um esmalte pela frente. Mas a minha geração é a geração da dentina body, que você pode colocar em espessura de até 2 milímetros de body e ter uma dentina por trás que não vai acinzentar a restauração, olhando de frente, né, num dente anterior. Mas a indústria veio com esmalte mesmo, né? Isso veio na virada do século.
com as resinas de alta estética, não é? Four Seasons, Estet X, Vitalescence, aonde a gente vinha com todas essas características, e aí você via o esmalte EA2, A2E. Esse esmalte é muito translúcido, é translúcido igual ao esmalte. E aí a gente começou a errar a restauração. Quando o dentista fala se a resina puxa muito para o cinza, ela não puxa para o cinza. Eu já falei essa bobagem também, tá? Quem está puxando para o cinza é o dentista. Quando é uma resina de esmalte, na grande maioria dos fabricantes, essa resina ela é um pouco mais translúcida. Se você botar uma espessura maior, final na restauração, maior que 0,5 milímetro, passa muita luz e ela vai acinzentar. Então, há que se conhecer, porque não há uma normatização entre os diversos fabricantes que todos os esmaltes têm a mesma translucidez e toda dentina tem a mesma opacidade. Se você pegar a dentina de algumas marcas, não tem opacidade suficiente. Se você pegar, por exemplo, eu vou falar aqui, pegar as Stellite, quase 600 conto um tubo de resina, a opacidade da resina não é boa. O esmalte é maravilhoso, mas a opacidade da resina não é boa, por exemplo. Não é? Se você pegar Z350, ela é opaca demais. Se você botar a dentina demais, vai ficar leitosa a restauração. Se você pegar Dentsply, se pegar Care, você pegar Ivoclar, você pegar FGM, a opacidade da dentina é média. É a opacidade da dentina mesmo. Se você pegar esmalte de Care, é translúcido. Não é tão translúcido, é quase um body. Então, depende da estratégia de cada fabricante. Eu digo para vocês, nem todo mundo domina dentina esmalte bem feito, senão a restauração puxa por cima. Essa é a queixa do clínico. Então, quando você trabalha com o conceito dentina body, você vai bem. E na Dentsply, a gente tem body Spectra Basic, ela é só body. A Spectra Smart, o body dela é meio, o esmalte dela é meio body, ela é uma dentina, é uma resina dentina body. E se pegar a Spectra, apesar do esmalte dela estar escrito como corpo body, ele é quase um esmalte normal, translúcido. Então, daí você tem materiais para você poder trabalhar com efeitos diferentes, a gente vai ver em cada um desses materiais. Tá? E a gente tem as resinas trans ou de efeito translúcido, YE, por exemplo, na Neo Spectra, você vê resina com T, resina com trans, transopal, T, não é? CE, YE. Isso quer dizer que é um translúcido, que a gente usa mais em borda incisal e não usa sempre, é uma resina de efeito. Opaco e trans a gente usa com parcimônia, não é? Alguns fabricantes colocam até em seringa de 2 gramas, tá? Então, são resinas que a gente não vai usar com frequência. E aí, body é restauração simples, sem grandes profundidades de cor. E vamos mostrar caso clínico para isso. Dentina esmalte, você tem uma profundidade de cor, mas se você botar o esmalte muito espesso, vai errar, vai puxar para o cinza. Dentina body fica bonito, tem alguma profundidade de cor e você não erra, não puxa para o cinza. Eu, particularmente, gosto de trabalhar mais com dentina body. Eu trabalho com dentina esmalte quando eu preciso de uma profundidade de cor, ou, por exemplo, eu estou por uma empresa que não tem body intermediário, e aí tem caso para isso. Mas eu confesso para você que, como clínico, assim, eu acerto de primeira dentina body, porque é a geração que eu fui criado. É mais fácil, tá? É um sistema que vai dar menos dor de cabeça para o teu cliente. E a Dentsply prima por isso. No caso da Neospectra, o body, né, é quase um esmalte.
Rodrigo? Simplifica. O nome do jogo é simplificação. Diga. Não, é que eu estava falhando. Eu não sei se para todo mundo ou só para mim. Vocês também tá cortando um pouco? Ou não? Cortou, cortou. Cortou aonde? Depois que você falou que quando você começou a falar que você trabalha com dentina e bore, né? Aí cortou depois. Tá. Dentina e bore é o método mais fácil e menos chance de erro. Tá? Eu só trabalho com dentina e esmalte quando o caso exige, tem muita translucidez, por exemplo, e nem todo dente é translúcido, ou se eu estou falando para uma outra empresa, mostrando um caso que ela não tem bore, e aí é dentina e esmalte, eu tenho que acertar. Mas eu digo para vocês que, como clínico, eu prefiro dentina bore. E aí, para a gente revisar aqui, esmalte. Na maioria das marcas, ela é mais translúcida, a dentina ela é mais opaca, e o corpo ou body é uma translucidez intermediária. Tá? O que é o que a gente mais utiliza no dia a dia. Por exemplo, a classe 5, uma classe 3, pequena ou média, classe 1 e 2, um diastema pequeno, é body. É assim, 70% da vida do clínico é body. Uma faceta num dente que não tem muita translucidez, que o esmalte não é tão translúcido na incisal, é body. No máximo, uma dentinazinha, se você está alterando cor. Não é? Agora, você quer ver mamelo, você quer ver passagem de luz, você quer ver um efeito, se o dente tiver isso, aí é dentina, esmalte e, às vezes, um trans. Tá? Porque se você olhar aqui, agora vocês vão entender. Vocês estão vendo um disco de esmalte, um disco de body e um disco de dentina. A dentina bloqueia mais a passagem de luz, tá vendo? Você não vê tanto fundo negro na dentina. No body, está mais ou menos. E no esmalte, você vê totalmente o fundo negro. Se você botar muito esmalte e pouca dentina, você vai puxar para o cinza. Se você botar só body e for uma restauração muito extensa anterior, vai acinzentar, não tanto quanto só esmalte. Se você botar uma dentina por baixo, está resolvido o seu problema. E você não tem que se preocupar se está botando body de mais ou de menos. Se você tiver com esmalte, você tem que se preocupar. E se você trabalhar com dentina e body, você resolveu a tua vida. Tá claro esse conceito para vocês? Alguém tem alguma dúvida, gente? Do que é o quê? Tá tudo Quando é certo. body, tá a cor sozinha. A2, B2, C2. Quando tem um E, antes ou depois, é o esmalte. Quando tem um A2O, OA2, A2D, DA2, é dentina. Quando tem um O sozinho com alguma outra letra, é opaco. Quando tem um E com uma outra letra ou T de trans, é efeito translúcido. E aí, um jeito que a gente usa muito para fazer seleção de cor, não é? Aqui é uma resina bore, ó. Cavidade ideal para resina bore. Se eu for restaurar a incisal, eu vou precisar de uma trans, está vendo? Desse dente. Porque ele tem uma incisal translúcida, eu vou precisar trabalhar com esmalte e com trans. Mas para essas cavidades que estão aí mais para perto da gengiva, digamos assim, só a bore resolve. Se eu botar esmalte, vai puxar para o cinza. A gente pega a nossa bore, coloca na resina, no dente, sem adesivo, foto ativa, tira uma foto preto e branco para ver se a gente acertou a cor. É o preto e branco que você vai ver que você acertou a cor. Pasme, no preto e branco vou ver a cor, Rodrigo? Você escolheu pelo valor. E às vezes você está em dúvida, A1 ou A2. Se tiver mais claro que o dente, o A1, a cor é A2. Se fosse o A2 mais escuro que o dente, a cor seria o A1. E aí você desempata entre A e B. A cirona ela tem esse esquema de nuvem de cores.
que aí A e B, muitas vezes, é a mesma resina que vai resolver. Tem esse efeito camaleão de desempate entre 2 ou 3 cores, isso é bem interessante. Mesma coisa no diastema. Esse diastema foi usado dentina, esmalte e uma resina translúcida, pela translucidez do bordo. Esse é um caso que, para ficar nota 10, seria o perfil de uma New Spectra. Que é trabalhar com um pouco de dentina, o esmalte dela e o trans, que seria, por exemplo, o YE, tá bom? Aquele E1, aliás, E1, YE, eu fico lembrando de StatX, perdão. O E, tem um E1 ali na Neo Spectra que tem esse efeito translúcido. Com a Spectra Basic, o caso não ficaria tão top. Mas, dependendo do grau de exigência, de perfil de clínica, numa clínica de alta produtividade, numa clínica mais popular, talvez agradasse ao público. Está pagando por aquilo, não é? Uma Spectra Basic rodava bem, porque ela é uma resina ainda em conta, mas com esses recursos. Ela não tem o polimento, não é? E a retenção de brilho da Neo Spectra. Então, você vê que a Dentsply tem um produto para se encaixar em cada nicho. Tá? E, às vezes, eu botei os 3, porque se eu tenho um paciente que vai ficar satisfeito com uma Basic, para que eu vou inventar trabalhar com várias camadas? Vocês entendem? Se eu estiver preparando um caso para congresso, eu vou pegar a Neo Spectra. Se eu tiver com um paciente muito chato, cri-cri, e que está me pagando uma fortuna, eu vou ter que usar a Neo Spectra. Se o paciente está me pagando a passagem econômica de ônibus sem ser leito, vocês entendem? Eu vou no básico. Então, é igual avião. Você tem econômica, você tem a classe econômica com mais espaço e você tem a executiva e primeira classe. Olha aqui o exemplo do que eu falei. Tem um dente anterior aqui acinzentado e tem uma classe 5 acinzentado. Qual foi o erro aí? Dentina, esmalte. O operador usou muito esmalte e pouca dentina. O dente puxou para o cinza. Ele não errou a cor, ele errou opacidade. Se fosse dentina body, ele erraria menos. Embora esse incisal seja translúcido, se fosse dentina body, talvez ficasse mais agradável, ou muita dentina e um cheiro de esmalte. Tá bom? Essa é a classe 5. Vocês estão vendo com a seta apontada aí, não é? Perto da gengiva. Está acinzentado. Por quê? Porque tem esmalte. Aí nem precisaria de esmalte, você precisa de um material mais opaco e bem mais cromatizado. Só uma body resolveria, ou somente uma resina de dentina. Uma A3O, por exemplo, resolveria, né? de uma Spectra Smart, não é? Ou a dentina 3 da Neo Spectra resolveria também. Tá? Então, eu gosto muito desse slide. Eu fiz para essa aula. E eu gosto muito da gente alinhar desafios cirúrgicos e estratégia. Tipo, classe 1 e 2. Cara, eu não preciso botar dentina e esmalte. Eu posso resolver Spectra Basic. Todos esses materiais têm propriedade e resistência mecânica muito similar. A gente não tem isso com resina. Depois que a gente passou a ter foto decente, as resinas têm propriedades boas. Mas para a classe 1 e 2 eu não preciso pensar muito, não. Eu posso ir no básico. Com a resina barata, eu posso oferecer isso ao meu cliente. Eu posso usar uma book flow por baixo e usar uma body por cima. Estou bonito, não é? Ou posso fazer tudo com uma book flow, uma book restauradora. A Dentsply não tem, por isso que a gente não vai cobrir. E tem inconveniente para alguns dentistas de ficar um pouquinho mais acinzentado pela translucidez da book. Para quem não gosta, usa a book flow SDR por baixo e a resina body por cima. Classe 5, pequena média, vai de basic, ou vai só com a dentina da Neo Spectra, ou vai com a body da Smart,
né? Classe 5, extensa e profunda com dentina pigmentada. Eu vou precisar de uma dentina. Só body não vai mascarar. Aí eu vou usar uma dentina e uma body por cima, ou só uma dentina, ou uma dentina com esmalte no conteúdo certo. Você escolhe. Classe 3, pequena e média. Bora, a gente tem que falar disso, ninguém fala disso. E se deixar o professor, ele vai mostrar os casos mais complicados, do modo mais complicado para resolver, para ele ser endeusado. E, na verdade, o que precisa ser endeusado é resolver tudo com simplicidade, você ficar com menos tempo na cadeira e aumentar o seu lucro. Classe 3, pequena e média, uma body resolve. 3, pequena média, que vara de vestibular palatina, você vê o buraco ali de um lado para o outro, uma dentina com body, você não vai errar classe 3. Dentina, esmalte, a maioria erra. Classe 4, pequena, body. Classe 4, média ou extensa. Dentina, body ou dentina, esmalte. Tá bom? Se eu tiver opalescência e translucidez em incisal pronunciada, eu vou usar um efeito trans na incisal. Diastema pequeno, médio, só body. Mais extenso, aí você vai precisar de dentina e body ou dentina esmalte, dependendo da translucidez que apresenta o dente. Faceta, bom substrato, só body. Substrato ruim, dentina e body ou dentina esmalte. E se eu tiver opalescência e translucidez incisal pronunciada, vou usar um efeito translúcido. Então, isso é importante o dentista ter em mente e até para recomendar para os seus clientes, quem trabalha com vendas e divulgação, qual o desafio e qual o sistema que melhor se encaixa. Isso dá um belo encarte aí para fazer, não é? A gente vai falar sobre isso já já. Vamos falar agora rapidamente sobre adesão, tá? Se a gente pegar os procedimentos de condicionamento ácido total, eu condiciono dentina, condiciono esmalte, lavo, seco com cuidado, é tanto passo que há muita chance de erro para o dentista. E o maior erro está em deixar a cavidade molhada demais, desidratada demais, ou um erro que eu vejo na maioria dos dentistas, que é o pior deles todos, não esfregar o adesivo pelo tempo adequado. Que aí o ácido vai mais longe do que o adesivo é capaz de penetrar. E se isso acontece, tua camada adesiva vai ficar sem suporte, mais risco de sensibilidade. Estão me acompanhando bem até agora? Tudo bem? Tranquilo. Tudo certinho. Alô? Certinho. Beleza. E aí, com esses passos, é muita chance para erro. Não quer dizer que o adesivo seja ruim. Se a gente pegar o mercado, olha só que interessante. A gente tem os endeusados adesivos de 3 passos, que é coisa de mais de 30 anos atrás. Será que a indústria não desenvolveu nada melhor do que tinha 30 anos atrás? Quer dizer que eles são ruins? Não, eles são ótimos adesivos de 3 passos. O problema é que eles têm 3 passos. Você tem 3 erros para cometer nos 3 passos. No primeiro passo, no segundo e no terceiro. Aí depois vocês vieram com simplificados de condicionamento ácido total, tipo primer e bond. Facilitou. Porque eu tenho menos passos, menos chances de erro. Aí migramos para o autocondicionante, não precisa botar ácido em nada. E a gente viu que se não botar esmalte, a coisa não é tão boa. Mas são autocondicionantes de 2 passos. 2 chances de errar. E agora nós estamos no universal. Você pode condicionar tudo, pode não condicionar nada, pode só condicionar esmalte e eu tenho um frasco só. Menos chance de erro. Tem trabalhos que mostram, quanto maior número de passos, na mão do professor, tudo vai funcionar bem. Botou na mão comparando o professor com o aluno, e a gente entende esse aluno, né? Uma maioria dos dentistas, a gente via que o adesivo simplificado, quanto mais simples, melhor o funcionamento na mão da maioria. E, às vezes, você, às 8 da manhã, você está com mais atenção para fazer 3 passos
do que às 6h30 da tarde, você atrasado para buscar filho na escola, ainda tem gente na sala de espera, você não vai respeitar os tempos dos passos do adesivo, nem de fotoativação da resina. Então, a ideia não é que o adesivo universal é melhor do que os outros, é que qualquer um com meio neurônio vai ter um bom resultado com o adesivo universal. Já os outros adesivos requerem mais cuidado e atenção. É como o carro de Fórmula 1. Nem todo mundo vai dirigir bem o carro de Fórmula 1. E aí, como a gente vai trabalhar com adesivo universal, eu reduzo o número de passos, menos sensível ao erro operador e menor variação frente às variações da dentina e trabalhando sempre com condicionamento seletivo, ou seja, condicionar o esmalte. Dentro desse conceito, a Dentsply Cirona tem o Prime Bond Universal, um adesivo com 2 solventes, um pH levemente acídico, tem 2 grupamentos de união química, a estrutura dental, e a metal e a zircônia, o Penta, que é velho conhecido e patenteado da Dentsply, desde o Prime Bond, desde 1994, e o MDP, que a Curaray trouxe ao mundo, né, desenvolveu, depois caiu a patente. Hoje em dia, todo bom adesivo tem um MDP. Não é? Então, a Dentsply falou, cara, eu não vou abandonar o Penta, que eu sei que funciona, eu tenho sucesso, mas eu preciso incorporar o MDP, até por uma questão de marketing, tá? Porque todo mundo tem MDP, então eu preciso ter também, mas eu mantive o meu Penta e o MDP. Então, enquanto algumas pessoas têm só MDP, eu tenho 2, eu tenho o Penta também. E aqui, o grande barato. Normalmente, os adesivos têm uma molécula hidrofílica e hidrofóbica misturadas. Todo mundo. E se eu deixar minha dentina muito molhada, dá separação de fase. A Dentsply criou uma molécula híbrida. Ela é, ao mesmo tempo, hidrofílica e hidrofóbica. É uma molécula flex. Roda álcool com gasolina. E aí você não tem esse risco de ter separação de fase. Como é que é essa molécula? Eu não sei. Se eu soubesse, eu estava rico. Eu vendia esse segredo para 5 empresas. Quem sabe é um oriental lá nos Estados Unidos com óculos fundo de garrafa trancado no laboratório. Se ele vende esse segredo aí, ele fica milionário. Né? E dentro do conceito moderno, é um adesivo livre de BPA dos monômeros tradicionais. E aí, o que isso clinicamente quer dizer? Né? Você fala um bando de coisa bonita. Vamos pegar um adesivo universal de um fabricante bem famoso e vamos botar ele numa dentina seca. Ele não espalha sozinho. Ele vai precisar de um pincel, de um brush para espalhar. Isso é ruim? Não, mas vai depender do operador esfregar por 20 segundos isso aí para ajudar ele a penetrar. Vamos ver Prime Bond Universal. Que lá fora o nome é Active. Olha lá. Espalha sozinho. Então, se eu tenho uma cavidade com difícil acesso, eu não respeitei tanto o tempo de 20 segundos para esfregar, só já molha. Para mim, é um carro 4x4, que funciona bem em qualquer terreno. O outro adesivo universal top depende do cliente esfregar bem esfregado. Esse não. Esse até perdoa. Não é por isso que eu vou abusar. Mas se eu der uma bobeira, o adesivo meio que me perdoa. Tá? Olha lá, aplicando na cavidade, ó, botou a gota, ó, ele já se espalha sozinho, olha só. Essa molécula, que ela é hidrofílica e hidrofóbica ao mesmo tempo, vai rodar bem meio seco, e daqui a pouco vocês vão ver que vai rodar bem meio campo úmido. Mas olha só como o material, ó, ele se espalha.
quase não precisa do pincel, tá vendo? Ó? Ele quase que fez todo o trabalho sozinho, piloto automático. Adesivo com piloto automático. Vamos ver agora outro caso, que eu deixo água em excesso. A gente está pingando adesivo numa poça d'água. Olha lá como dá a separação de fase. Aqui, ó, separação de fase. Água e adesivo. Faz o Mickey Mouse, ó, água e adesivo. Vai dar a separação de fase também, olha lá. Vamos pingar o Prime Bond. Olha só, ele vai dar a separação de fase e ele, como tem 2 solventes, esse solvente vai incorporar água. Quando você evaporar o solvente, a água vai embora. Olha lá, não deu... separou a fase, separou. Não separou a fase. Quando você espalha o adesivo, ó, fica cheio de buraco. Se você espalhar o adesivo, fica cheio de buraco. Espalhou o adesivo, ficou buraco. Espalhou o adesivo, não tem buraco. Evaporou o solvente, a água vai embora. Isso quer dizer que o Prime Bond universal é melhor do que os outros? Vai grudar mais forte? Não. Quer dizer que se você der um molezinho, ele te perdoa. Os outros, não. Você viu no meio seco. Você tem que caprichar nos fregaços e você não pode deixar a cavidade também nem muito seca, nem muito molhada. O Prime Bond universal é o carro 4x4. Ele vai funcionar bem na cidade, na fazenda. Ainda dá para dar um rolê na areia. Não é esse 4x4 Nutella, não, tá? Que a gente compra aí, que você vê encalhado na areia, o Fusca e o Uno Mille andando na praia e o Jeep Cherokee parado ali, né? O Cherokee Nacional, Compass parado ali na areia, Land Rover empacando. Não, Prime Bond Universal é Land Rover raiz, não é? Troller que sobe até a parede. E aí, dentro dessa onda de simplificação, a gente saiu dessa técnica incremental, que quando a gente polimeriza uma resina assim, ó, pode gerar o gap e infiltração marginal. A gente saiu justamente para usar o bulk fill. Quando eu boto uma camadinha de bulk fill aqui, polimerizo e por cima venho com a minha resina, a bulk fill contrai menos. E aí a Dentsply-Sirona tem o padrão ouro verdadeiro dessas resinas Flow Bulk, que é SDR, que já tem aí, foi lançado em 2009 lá nos Estados Unidos e Europa e 2012 no Brasil. Então, eu trabalho com esse material desde 2009, não é? E eu comecei nos casos botando a grande quantidade, falei, cara, quero ver se é bom. Então, ex-sogra, não é? Ex-cunhado e ex-cunhada, eu usei tudo para testar. E, cara, não teve sensibilidade, não teve nada, não é? Tudo funcionando bem e Bookflow hoje em dia é uma realidade. Então, acho que você trabalhar com a Bookflow no posterior, uma base de Bookflow, para mim é obrigatório, nas cavidades médias e profundas. Nas rasas não cabe, né? 2 resinas. Mas aí você evita esse tipo de problema. Vamos falar da estratificação simples, trabalhar com a resina body ou corpo, que é a tradução do body. Na linha Dentsply-Sirona, a gente tem a Spectra Basic, que é uma opacidade média. Essas cores já resolvem 99% do seu dia a dia. Tá? Ela é uma resina com sílica nanoparticulada e vidro de bário de partícula pequena, não é? 77% peso em carga, fluorescência natural. Em classe 1 e 2, eu uso sempre uma base de SDR bulk. Você pode fazer bloco de semidireto, classe 5, classe 3 e 4 pequeno, diastema pequeno e pequenas reconstruções de guia, né? Guia canino ou incisal.
Então, alguns exemplos. Você pode trabalhar classe 5, pode trabalhar posterior, uma 3, aqui uma classe 1, essa nem precisa de bulk, é rasa, ou fazer uma resina indireta, um fechamento de diastema, um pequeno borda incisal. Tudo bem? Então, essa é a resina, é o meu HB20, é o meu carro HB20. Me leva bem, confortável, para qualquer lugar. Eu não vou tirar onda com ele chegando numa festa, não é? O HB20, mas ele vai estar elegante e vai funcionar bem. Se eu quiser ostentar na festa, eu tenho que chegar de Neo Spectra, não é? Mas nesses casos que eu estou mostrando, cara, eu não sei se é tão vantagem usar uma Neo Spectra versus uma Spectra Basic. Vocês estão me entendendo? Nesses casos, tá? E aí, como você trabalha? E é uma resina barata. Então, eu acho que a resina deveria ser mais conhecida pela galera e mais utilizada. É fácil de bater cor com ela. Muito fácil de bater cor, não é? Aí, se você pegar A1, B1 e C1, você vai usar a Spectra Basic B1 ou A1. Não é? Você trabalha com esse esquema de nuvem de cor. Então, você precisa ter muito pouca coisa para trabalhar, não é? Você, com uma resina B1, A2 e A3 dela, você faz milagres. Se você atender muito idoso, um A3,5, não é? Acabou. Vai resolver o seu dia a dia, tá? Alguma dúvida? Não, E não. aí a tabela, né, da cor que você quer da Vita aqui na vertical e na horizontal o ponto escuro, qual a seringa de Spectra Basic que você utilizaria. Muito gostosa a manipulação dessa resina e ela tem um bom polimento. Não dá para comparar com o Neo Spectra, tá? Não dá para comparar com o Stellite, não dá para... Mas, cara, polimento, entre nós, que ninguém nos ouça, melhor que forma, dá o polimento sim, tá? Então, é isso que eu estou falando. Estou tendo a liberdade de falar de outras marcas, que é o que eu falo para os meus alunos. Né? Da forma, por exemplo, agora da opacidade da dentina. Se eu quiser uma dentina muito opaca, não é? Pode ser um recurso. Mas o esmalte eu não curto muito deles. Né? Por exemplo, falando abertamente. Spectra Basic. Não é? Eu gosto de outras coisas da Ultradent, outras possibilidades, mas o dia hoje não é de falar de Ultradent. Hoje é dia de Dentsply Cirone, que, mais uma vez, tem solução para cada caso e eu não preciso associar a dentina de um com o esmalte do outro. Tem empresa que o professor, para ele agradar a empresa, ele fala da dentina de um fabricante para agradar e ele vem com o esmalte do outro, porque talvez aquele esmalte não dê um bom polimento. A gente vê muito isso, a gente saca. Mas se você gosta da linha Dentsply, você pode trabalhar só com ela, não precisa misturar. Não é? Tem outras empresas que a dentina não é tão opaca, então você tem que pegar uma dentina forma, uma dentina de outra marca, uma dentina que você queira, não é? E aí usar o esmalte daquela outra empresa que tem translucidez e dá bom polimento. Não é? Então, as dentinas, por exemplo, o Stellite, não tem boa opacidade. É melhor você trabalhar com uma dentina de uma outra empresa e trabalhar com o esmalte dele, se você quiser trabalhar com Stellite. O que eu gosto da Dentsply é que você dá para trabalhar só com ela sem precisar associar. Você quer autopolimento, você quer Neospectro. Você quer polimento ok, bom, você vai ter na Smart e na Basic também, dentro da indicação da Basic. Tudo bem? Então, para casos simples, economia, com polimento ok, boa consciência de manipulação, é um dente anterior feito com ela. Atendeu a exigência desse paciente, funcionou. É um pequeno bordo incisal, sem ser muito translúcido, atendeu. É uma cavidade posterior, olha ali, ó, certinho, com anatomia básica, resolvido o problema. Eu pego uma resina dessa que é barata, eu acho que está R$ 40 o tubo, dá para fazer 30 restaurações com um tubo de 4 gramas, gente, em média. Eu teria vantagem em usar uma resina de 300 contos, o tubo aí? Não teria, sinceramente. Não teria.
Esse é o caso que eu não preciso de uma bazuca para resolver esse problema, esteticamente falando. Aqui um caso da professora Cecília Veronese, condicionamento seletivo, Prime Bond Universal, Bulk SDR, Surefil Flow, Spectra Basic em incrementos, Palodente, que você não erra um ponto de contato. Se vocês quiserem, depois a gente monta uma aula só de Palodente, como não errar classe 2. Eu tenho isso gravado no idente. Assim, depois que usei essa matriz, depois de você, os outros são os outros e só. Eu nunca errei um ponto de contato com Palodente. Vale cada centavo. E aí o caso resolvido com a Spectra Basic, sem precisar inventar. O caso anterior que eu mostrei, simples, básico, eficiente e agradável. HB20, Honda Fit. Vamos falar agora de dentina esmalte ou dentina body. Nesse caso, a gente tem uma opção Spectra Smart, as cores body que ela tem, o O são as dentinas, o XL e o BW pode funcionar como uma dentina extra clara e como body, 2 efeitos trans e uma dentina extra opaca DW, que ela quer bloquear um fundo escuro, quer fazer um dente firmino, é DW com BW, vira o firmino. É o BL1 aí de quem gosta, não é? Então, é um sistema que, ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem recurso óptico para tudo. Para mim, é aquela classe econômica ou executivazinha que você tem mais espaço, tem um lanchinho melhor, não é? Aquela que você pode dar uma esticadinha de perna, aquele assento perto da emergência que você estica a perna, tem mais recurso, tem Wi-Fi grátis para você no avião por causa disso. Eu vejo como isso. Eu vejo como um Corolla, né? Um Toyota Corolla. Vai ter o conforto de uma Mercedes, você não vai ter o status, não é? E tudo, mas é um Toyota Corolla, por exemplo. E aí é nano híbrida, boa fluorescência, consistência boa. Aí as mesmas recomendações você pode utilizar em casos mais extensos, né? Por causa da dentina. E aí, as combinações que você tem, o resumo dela, dia a dia, casos mais complexos. Ela tem um polimento um degrauzinho acima da Smart. Tá? Então, todos os recursos estéticos e o material com preço competitivo. Tá bom? E você tem cor para dente clareado. E a seringa dela, ergonômica, que não rola na bandeja e super higiênica. Que não tem aquele. Você pode limpar, fazer a desinfecção com gás e álcool 70 ou com aqueles lencinhos de desinfecção. Nas outras resinas de rótulo, você borra o rótulo todo e não sabe o que é depois. A gravação daí fica. Então, é realmente uma seringa. Você pode trabalhar com ela segurando a seringa na mão de modo confortável. Essa seringa foi muito bem pensada, é coisa de alemão, não é? Muito bem pensada. E aí, casos onde a gente trabalhou com dentina e body, classe 4, classe 3, uma classe 1 também. Ah, porque você não fez com a Basic? Porque eu precisava fazer um caso com a Smart. Só por isso. Senão eu teria feito com a Basic, feliz da vida, ou só com a Body da Smart, por exemplo. A gente usou um pouquinho de dentina e a Body. Ficou legal. Eu não preciso mais do que isso para ser feliz e ganhar dinheiro. Não é? E aqui é o caso da professora Cecília, que ela usou XL na crista marginal, e aí depois fechou com a 2, associou 2 cores. Tá? Tem mais recurso. E agora, para a gente terminar, que eu estou dando quase a hora, eu tenho 5 minutos ainda, a estratificação complexa, que eu vou usar mais recursos. E aí que eu trabalho, por exemplo, com a resina trans, para fazer uma concha palatina, uma resina de dentina, recobrindo o bisel, fazendo os mamelos, aqui como você vê, recobrindo o bisel, fazendo os mamelos, uma resina de esmalte ou body,
Nesse caso, poderia ser da Neospectra, que você erra menos. O esmalte de um fabricante normal, de uma resina mais translúcida, se você botar esmalte demais aqui, é aqui que todo mundo erra, a classe 4 é a cinzenta. E aqui, no final, um efeito trans, olha aqui, ó, que seria o E1 da Neospectra, ou YE ou CE da Spectra Smart. Aí depende do gosto do freguês. Se eu estou falando em autoestética e polimento mais fácil, mais duradouro e longevo, para pacientes que já estão na classe executiva e tudo, aí eu vou pensar nessa resina. E eu posso associar, eu posso ter esse efeito da Dentsply e misturar com da outra Spectra. Aqui um caso do professor Rodrigo Fonseca, da Federal de Goiás, ele vai mudar a cor, fez um preparo para uma faceta, o condicionamento seletivo, o esmalte, o adesivo, e aí ele usou as massas de dentina, de esmalte e o translúcido, e fez um caso que ficou muito legal, uma bela estratificação. Agora, vamos falar das resinas de alto grau estético. Elas têm recursos óticos e têm melhor brilho e polimento, e se puder ser simplificado, melhor, e elas primam por ter partículas esferoidais. Partícula esferoidal facilita polimento, brilho e manutenção desse brilho e polimento. Ponto-chave para uma resina de excelência na atualidade: autoestética, excelente manuseio, um polimento mais duradouro. Aí são as resinas premium, que dão aquele polimento fotográfico assim impressionante, parece cerâmica. Se eu tiver um esquema de cor simplificado, melhor. Uma estratificação versátil que reduza o efeito ou defeito operador. Uma dessas resinas é a Neospectra, e ela me encanta por algumas particularidades. Não é? Ela tem o vidro de bário. Então, você não tem partícula de vidro maior que isso, de 0,6. A sílica nanoparticulada. Nano-Ormocer, de 2 a 3 micra, isso é único. Esse é nano-Ormocer, nanocerômero, partícula de nano nela. Chega a ter quase 20% dela é nanocerômero. E as esferas de resina pré-polimerizada. Com isso, com esses tamanhos todos diferentes, eu consigo botar mais partícula dentro da massa e que isso fique mais liso na hora. Né? Essas partículas menores aqui ficam de rejunte entre. Não é? 5 bores, que são um pouquinho mais translúcidos, tá? Do que um bore normal. É quase um esmalte, que dá profundidade de cor. 2 dentinas, um translúcido e uma cor clareada. Cara, isso aqui você faz 100% dos casos com um sistema desse. Não é? Excepcional polimento, consistência delícia de trabalhar, indicado para qualquer situação que você precisa de uma resina. Então, eles fazem, a partir da resina, uma esfera que vão adicionar uma nova mistura de resina. Olha só, o partícula de vidro, aí não tem nenhuma maior que 1 micra, por isso que eles chamam de submicron. Dá polimento fantástico isso daí. E aí as esferas de resina pré-polimerizada granulada, que se reparar, ela é porosa de propósito para que a resina penetre aqui e se encaixe. Existem outros fabricantes que trabalham com aglomerado de partícula esferoidal, que a união dessa esfera, a resina não é tão forte quanto a união dessa tecnologia SphereTech da Dentsply Sirona. Tá? Aqui é esferoidal só de zircônia, a resina é uma união química. Aqui não, tem uma união química e uma união física, porque a resina, quando eu faço a mistura, ela penetra aqui por difusão. E na hora de desgastar, eu não perco uma esfera. No máximo, essa esfera se desgasta junto com a resina, o que prolonga o brilho. Na outra, solta uma esfera, nas outras, solta um pedaço de vidro. Isso aqui não, passa a fazer uma parte, é uma coisa só, matriz de resina com essa esfera de resina pré-polimerizada.
Então, olha só, por dentro, se você fosse cortar, é um bando de partícula pequena, abaixo de 1 micron, e aqui a resina ela penetra, formando como se fosse uma raiz, a resina penetrando nessa partícula. Isso aqui é uma patente, eu acho encantador isso daí. E até quando a resina contrai, essa partícula absorve, né, parte desse estresse de contração de polimerização. As resinas normais com pó de vidro sem partícula esferoidal ou com a partícula esferoidal que não tem esse tanto imbricamento, quando você desgasta a resina, ao longo do tempo ela vai perdendo esse brilho, polimento, precisando repolir e brilhar mais frequência. Quanto menor for a média da farinha, né, do vidro utilizado na resina, mais fácil e duradouro vai ser o brilho polimento. Quanto maior for o tamanho médio das partículas, maior vai ser o desgaste, mais cedo se perde brilho e polimento. A SphereTech, não, aquilo que eu falei, ó, todo mundo junto, porque eu só tenho pedrinha e essas esferas estão tão imbricadas aqui pela resina que você corta a cabeça da esfera, em vez de arrancar da massa de resina. Então, isso aí é uma bruta vantagem. Se fosse 6 horas da tarde, eu usaria outro nome. Agora, é meio-dia, 1 hora, eu falo bruta, não é? Depois vou falar algo parecido com mais entusiasmo. E aqui, vamos ver o polimento. Ceramex é o nome dela dado na Europa, né? Está passando uma taça Pogo rápida. Olha como puxa o brilho. Fazer um polimento de preguiçoso, ó. 10 segundos o que já fez. Você imagina se eu fizesse o polimento normal, aí de 1 minuto, bonitinho, com várias granulações, pastas e etc. Então, o brilho dessa resina é realmente fantástico. Vocês veem aqui o translúcido dela, que deixa transparecer a dentina, não é? O esmalte body, aqui o dentista deixou um efeito translúcido, é que ele é pronunciado. Então, autoestética, alto brilho, fácil polimento, você não precisa perder tempo para polir. E aqui a consistência de manipulação dela também é bem diferenciada. Essa resina é muito, muito legal de trabalhar. Por que você tem essa consistência? Pelo deslize das esferas, que facilitam você manipular o material, e os vidros menores travam esse deslizamento de esfera, fazendo que a resina fique parada. Depois que você parou de usar a espátula, ela fica parada no lugar. Ela cobre todas as cores da Vita clássica com essas nuvens. A1, B1 e C1 é a mesma resina, D2, B2 e A2 é a mesma resina, e assim sucessivamente. Ou seja, A1 vai cobrir isso, A2 vai cobrir isso, A3, A3,5 e A4. Não é? Para o clínico, essas três aqui vão resolver 80% do dia a dia. Recomendo usar as respectivas dentinas por baixo, que isso aqui é um pouquinho mais translúcido, tá? É quase um esmalte. E aí, se você quer A1 e A2, você vai usar uma dentina só, atende a isso. Se você quer usar mais escuro, ou seja, 2 dentinas, 3 esmaltes, você faz a festa. 2 dentinas e 3 esmaltes, você resolveu esse salseiro aqui, ó. 2 dentinas e 3 esmaltes, você resolveu praticamente tudo. Isso aqui só para quem atende muito idoso. Isso aqui, cara, nem lembro quando eu utilizei algo assim. Um trans, acabou. E, mais recentemente, uma cor clareada. Eu tenho que baixar até um caso que eu fiz com o bleach, depois de incluir nessa aula. Olha só, restaurada com Neospectra, você vê pela linha pontilhada ali a sombra da resina, e conseguiu uma similitude de cor bem legal. E aí, casos,
Fechamento de diastema, ó. Olha a translucidez dela. A Basic e a Smart não vão ter isso, né? Esse dente pede isso. Poderia ter sido feito com outro sistema, tá? Aqui ainda vai ficar mais bonito, tá? On lace. E aqui, olha só, um bordo que eu usei, fiz ela somente no esmalte, ó. Se eu tivesse colocado um cheirinho de dentina aqui, eu ganhava o 10. Eu estou me dando nota 9. Já ficou bom pra caramba. O paciente não percebe. Se você conhecer esse paciente, você não vai perceber. Se eu olhar para esse paciente, eu não vou perceber. Só se ele sentar na minha cadeira e eu botar uma lupa, eu vou perceber. Um caso posterior, eu fiz com ela de propósito. Olha só, sumiu a restauração, sumiu. Sumiu, você não... Rodrigo, Essa resina ela é encantadora. cortou um pouquinho. Cortou a partir da onde? Não, só dá uma picotada nesse final, que o teu trabalho aí, que ela é gostosa de trabalhar, tal. Gostosa de trabalhar, hein? Entendeu? Assim, eu trabalho com diferentes realidades de aluno. Falar, eu, Rodrigo, e eu estou usando Dentsply, para mim, Neospectra para tudo. Mas eu trabalho com aluno aqui, na minha escola, na R2, na Barra da Tijuca, que trabalha em clínica popular, aluno que é comissionado, aluno que tem um consultório médio e aluno que tem consultório ateliê. Então, eu tenho que ensinar todo mundo a trabalhar de todas as maneiras. Mas ficaria bom com a Basic, com a Smart, com a Neo, ficou assim. Eu não posso falar que ficou o termo que eu acho que ficou, que também está muito cedo, não é? Depois a Dentsply me joga para usar um termo assim, ficar muito empolgado, mas ficou assim, fantástico. O termo seria outro, que você não vê emenda, não vê nada, parece um dente virgem. Ficou fantástico. O termo é outro, tá? Que parece com soda limonada, aquele refrigerante, né? Soda e o ástico. Assim, cara, resina maravilhosa. E simples de trabalhar. Lembra? 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 3 corpos, 2 dentinas, eu faço a festa. Às vezes sai mais em conta do que eu comprar 10, 12 tubos de uma resina mais em conta. Ou então, se o teu padrão está aqui, atende mais a jovens, cara, 3 seringas aqui você já resolveu. Se quiser botar um gourmet aqui, você vai. E aqui o caso anterior de Neospectra, que realmente perfeito, de um dente que tem tonalidades diferentes, grau de translucidez, efeito aqui, a gente conseguiu reproduzir de uma maneira perfeita esse caso, a paciente muito feliz. Neospectra. Caso feito por aluno, fechando o diastema e transformando laterais também irretocável. Neospectra. Eu não preciso mais do que isso, eu não preciso comprar uma resina de 500, 600 reais para deixar um caso lindo como esse. Nada contra quem usa, tá? Nada contra quem usa. É que eu procuro utilizar sistemas mais simples, menos chance de erro, e aí, entre resinas maravilhosas, eu uso a grana como critério de desempate. Tá? Grana não quer dizer qualidade, não, até porque dentina de algumas dessas resinas de 500, 600 reais não é tão opaca. E se a dentina não é tão opaca, em alguns casos pode acinzentar. Então, eu tenho que pensar muito bem nisso. Que aí o caso antes, o caso ficou, eu tenho mimetismo, passagem de luz, autopolimento e simplicidade. E aí, a resina Flow, uma das mais delicinhas do mercado, que ela fica parada no lugar, como você vai ver aqui, ó. Você consegue injetar, ela fica parada, não escoa. Só escoa se você estimular, pode até fazer classe 5. Ontem eu fiz restaurações com ela, eu tenho que baixar da câmera, incluir na aula e até mandar aí para Dentsply. Ou seja, ela fica parada onde você quer. Essa resina, classe 5, eu estou usando muito esse tipo de resina, que fica parada. Quando eu uso a resina em massa, às vezes ela pega e despega do fundo, não é? Pode ter esse risco. Eu gosto de injetar uma flow
e cobrir com uma resina, ou, no caso como essa, dá para fazer ela inteira com flow, que ela não baba. Então, a ST Flow, mesmo esquema, mesma gama de cores, para técnica de resina injetada, resina guiada, ela é bem legal. A gente está começando a fazer alguns casos, a brincar com ela aqui na escola, para poder preparar um material didático bem legal com polimento da Neospectra. Aí vai ser covardia. São poucas as Flow no mercado que pode fazer isso. Eu conheço umas 2 ou 3, tá? 2 ou 3. E essa seringuinha é bem gostosa de você segurar, bem ergonômica. Para encerrar, acabamento e polimento, sempre com irrigação, você pode usar disco. Eu dou preferência para broca multilaminada, que não arranha a superfície da resina. Tirar excesso com disco e com broca. Ter proximal tira de lixa. Passo um enhance para aquele polimento inicial e finalizo com espiral desses aí, e pode ser uma escova com pasta. Não é? Essa é a minha receita para polimento e acabamento. Tem várias, tá? Queria agradecer aí a atenção de vocês. Esse é o nosso livro de material. Nós que agradecemos, Rodrigo. De verdade, foi uma super aula. É sempre muito bom te ter aqui. Oi, voltei. Agora voltou. Eu caí aonde? Não, na verdade, só picotou a última parte que você já tinha terminado, daí você estava ali. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está às ordens aqui. Alguém tem alguma dúvida? Acredito que não, Rodrigo. Beleza. Mais uma vez, muito obrigada, né, por todo o teu conhecimento, por tudo que você nos passa. Né? Sempre muito bom estar contigo. E na próxima, a gente ainda vou combinar contigo para a gente fazer também uma gravação, porque eles querem subir no YouTube a tua aula. Tá bom. Muito obrigada por tudo. Obrigada, gente. Um ótimo dia. Até logo, viu? Obrigada, professor. Pessoal, aula show. Muito obrigado, professor. Obrigado. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau.